Amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Hoje, 16 de fevereiro, estamos na sexta-feira após as cinzas e vamos meditar no Evangelho de São Mateus, capítulo 9, versículos 14 e 15. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhe Jesus: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então, sim, eles jejuarão. Palavra da salvação. Amados irmãos, queridas irmãs, nós acabamos de escutar este evangelho do evangelista Mateus, onde há o questionamento dos discípulos de João a respeito da prática do jejum. Na última quarta-feira, quando participamos da liturgia das cinzas, ali nós escutávamos também Jesus falando, dando prescrições, indicando a prática do jejum aos seus discípulos. E nós vamos ouvir algumas vezes nesse tempo da Quaresma sobre esta prática. Claro que ela não é restrita à Quaresma, mas nesse tempo favorável, tempo de graça, tempo de conversão, nós temos a indicação da Igreja, dos santos padres, da tradição dos santos, desse exercício espiritual, que apesar de ser um exercício que nós nos privamos da comida, ou seja, daquilo que é material, tem um sentido profundamente espiritual. E creio que nesse tempo é muito saudável que eu e você recordemos o sentido espiritual do jejum. Porque senão essa prática ela se torna somente uma dieta ou algo somente superficial. Mas o sentido profundo da prática de nos abstermos da comida, ou seja, do jejum, é espiritual. É uma realidade de um exercício de autonomia, um dos dons que nós vemos, uma das virtudes, os frutos do Espírito, a temperança, de nós conseguirmos ordenar os apetites corporais, tendo a centralidade às realidades espirituais. Mas no primeiro momento, é bem nós fazermos a distinção, Nesse tempo, às vezes nós escutamos as pessoas falando: eu estou fazendo jejum de televisão. Não existe jejum de televisão. O jejum é ligado à realidade da comida, do se abster-se de um alimento ou diminuir também a quantidade de alimento em prol de uma realidade espiritual. Quando a gente deixa uma prática que talvez nós somos apegados ou objetos, enfim, isso nós chamamos de abstinência. E a abstinência, ela pode ser de comida, no caso, aí seria um jejum, ou de uma outra prática, de uma outra realidade. E a Igreja nos indica o jejum, vários tipos de jejum. Agora, na essência deles seria, de fato, naquele dia, nós diminuirmos a quantidade de comida, comermos alimentos mais simples e nos dedicarmos cada vez mais à oração, à realidade da escuta da palavra. Eu costumo dizer que se a gente faz jejum, mas durante aquele dia nós não damos uma ênfase à vida de oração, naquele dia nós não damos uma ênfase à escuta de Deus, a participarmos da celebração da missa, ou enfim, aquele dia não se torna uma realidade mais espiritual, muitas das vezes o jejum perde o sentido. Por isso, queridos irmãos, ao escutarmos hoje esse Evangelho, nós somos chamados a refletir. Busquemos conhecer os diversos tipos de jejum,
Existe um que é conhecido o jejum da igreja, que indica nós tirarmos uma refeição das principais que nós temos e no lugar desta fazermos um lanche discreto, uma coisa que não vai nos saciar totalmente. Um dia de jejum é um dia de nós vivermos, nos acostumarmos com a privação, de lidarmos com a privação, de deixarmos, nos permitirmos sentir um pouco de fome e nessa realidade, nesse sentido, ordenar a nossa vida às realidades espirituais. E também, como escutamos no Evangelho, o jejum tem algo de profético. Ao vivermos a privação, entendermos que essa privação, essa falta, ela não pode somente ser saciada com a comida, porque essa falta remete a uma realidade mais profunda, a lacuna em mim, que só Deus pode preencher. E por isso que o jejum, ele é um sinal de esperança. Estamos em falta, estamos na privação, mas na esperança daquele que virá e saciará. Ele sim me dará a verdadeira saciação. Que o Senhor nos dê a graça de vivermos de modo profundo essa prática espiritual e assim crescermos cada vez mais na intimidade com Deus. Que Deus nos abençoe e nos livre de todo mal. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.